pode fluir poder, graça e unção. Que uma presença restaura o meu ser, curando as feridas do meu coração. Toda a minha vida farás prosperar, de ti não me afastarei. Perto de ti, perto de ti, quero estar, Senhor. Eu quero estar em tua presença, em tua presença me alegrarei, me alegrarei. Sem ti não posso viver. Por isso. Shalom Adonai, que a graça e a paz do nosso bom Deus repouse sobre cada um de vocês. Uma boa tarde também a todos vocês que estão conosco nesse momento tão especial. Você que nos acompanha pelo Facebook, você que está sintonizado na difusora FM 107,9, sejam todos muito bem-vindos. Sou o pastor Nilson, da Igreja Presbiteriana de Ubiratã, situado à Rua Herculino Otaviano 1063. Nós estamos iniciando mais um programa da igreja, o programa Luz do Caminho. Eu quero convidar você a estar conosco, você que está pela FM, você que está pelo Face, pela página da igreja, que você possa compartilhar esse momento, você possa dizer de onde você é, você compartilhar também seus motivos de orações, para que no final nós possamos orar por você, orar pelos nossos amigos, orar também por aqueles que nos acompanham pela rádio. Você que está sintonizado na FM, você pode ligar aqui na rádio, mandar o seu recado, mandar então um WhatsApp para nós, que ao final também nós iremos compartilhar esse momento de oração. Nós ouvimos a canção com Nânia Azevedo, Perto de Ti. Esse tem que ser o nosso desejo, a nossa vontade. A leitura do Salmo 107 corrobora com isso, quando diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Mar. Essa precisa ser a nossa vida, nosso desejo. Fomos redimidos por esse Deus maravilhoso. Que o bom Deus assim abençoe a cada um de vocês. Eu quero mandar o nosso abraço àqueles que estão conosco pelo Face. Às vezes eu peço até desculpa, porque às vezes nós não conseguimos ver o nome de todo mundo. Por exemplo, eu estou aqui com Rublian Miguel de Oliveira, com certeza é lá de Mandaguari, Deus abençoe. E às vezes não aparece todos os nomes que estão conosco. Eu sei que nós estamos com 4 pessoas já nos acompanhando. Se você puder colocar aí a saudação, colocar a sua cidade, de onde você é, também para estar conosco. Mas eu quero também agradecer a presença daqueles que estão sempre conosco pela FM 107,9 aqui da difusora. Grande abraço aí para a cidade circunvizinhas, até onde a difusora, o nosso programa chega no seu lar. Cidades circunvizinhas de Campina da Lagoa, Anaí, Corbélia, enfim, Juranda, Rio Verde. Um grande abraço a todos vocês que estão conosco. Vão divulgando o nosso programa, vão falando aí a respeito desse momento. Mas também quero mandar um abraço para aqueles que são da cidade, aqueles que sempre estiveram conosco, participando. Então, quero mandar um abraço para as igrejas, a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Batista Clarice, a Igreja Brasil para Cristo, o Avivamento Bíblico, a Igreja Católica, sempre tem alguém estando conosco. Quero mandar um abraço também para a igreja pela qual você está congregando, e também em especial para a minha comunidade. Que o bom Deus abençoe a todos os nossos membros, aqueles que estão sempre conosco. Quero mandar um abraço para Maria Antônia. Maria Antônia, Deus abençoe ricamente a sua vida, a Adair, a Cleise, Lucas Beraldo. Um grande abraço, Lucas Beraldo. Teu genro está conosco aqui, o Miguel de Oliveira. Deus abençoe você, tá bom? Um grande abraço a todos
vocês. São 12 horas e 33 minutos, você está sintonizado conosco aqui na Difusora, pela página da igreja, também pelo Facebook e também pela essa transmissão que você está conosco nesta tarde. Que o bom Deus te abençoe. Nós vamos ouvir mais uma canção, nós vamos ouvir o hino Novo Cântico, Vivificação. Que coisa maravilhosa essa canção. Que Deus possa aquecer o seu coração, você que está conosco nesse momento, e você que vai ouvir ainda numa outra oportunidade esta live, até mesmo o programa da rádio. Que Deus possa manter aquecido a nossa alma, amando, servindo a esse Deus. Vivemos tempos tão difíceis, pelo qual o nosso coração, sem perceber, ele vai se inclinando para aquilo que não é bom. A Bíblia já diz isso, lá em Jeremias 17, que o nosso coração é enganoso, ele é mais traiçoeiro do que nós possamos imaginar. Muito bem, você que está conosco, chegando agora do seu trabalho, você que acessou aí a plataforma da igreja pelo Facebook, você que teve uma manhã de trabalho, ou até mesmo você que esteve no seu lar descansando e agora talvez já esteja até à beira da mesa nesse momento para o almoço com a família. Vamos juntos até às 13 horas, ouvindo, louvando e meditando na palavra do nosso bom Deus. Nesse momento eu quero trazer para vocês os nossos avisos, para que você esteja sempre sintonizado conosco. Amanhã, o dia do Senhor, eu quero convidar você a estar às 9 horas e 30 minutos. Isso mesmo, 9 horas e 30 minutos para a nossa escola bíblica dominical. Estamos ainda naquele processo de distanciamento, de cuidados com a saúde, a máscara, álcool em gel, mas já estamos em culto presenciais, então você é nosso convidado. No nosso município, eu digo aqui em Ubiratã, já tem um decreto que de 0 a 70 anos
você pode estar conosco ali na nossa igreja, tá? Lembre-se, Igreja Presbiteriana é situada na Rua Herculino Otaviano, 1063. Você que nos ouve pela rádio também é nosso convidado. Venha nos fazer uma visita, tem algo de bom para a sua vida, para a sua família. E aí nós temos a nossa escola bíblica, uma classe para os adultos, uma classe também para os adolescentes e para os teens. Infelizmente nós não temos ainda para o chamado berçário, as crianças de colo, porque devido à pandemia não tem como deixá-los separados, ter o distanciamento que se exige, tá bom? Mas venha participar com a sua família e também traga os seus amigos. E à noite, às 19h30, agora nosso culto mudou, era às 19h, agora passou para as 19h30. Venha participar, culto de celebração. Também essas programações, esses cultos, esses momentos serão transmitidos pela plataforma da página da igreja, pelo Facebook, tá bom? Aguardo você. Está ali conosco também a Débora Luciana. Deus abençoe, Débora. Um abraço à sua família pela página do Face. Também a Cristiane Melo. Deus abençoe você, Cristiane Melo. Eu sei que nós estamos com 5 pessoas nos assistindo, participando conosco desse momento, mas eu consigo aqui pelo meu smartphone apenas ver 3 pessoas, tá bom? Não fiquem bravos comigo se eu não citar o seu nome. O nosso tempo passa muito rápido, olha, são 12h39 e nós temos até as 13 horas para a nossa programação. E nós precisamos então pensar na reflexão da palavra de Deus. Hoje, dia 31 de outubro de 2020. Que dia é esse para você que me acompanha? Talvez você vai dizer assim, é o dia do aniversário. De fato, nós temos pessoas da nossa comunidade que faz aniversário hoje. Talvez você diga, bom, é o dia que eu saio de férias, vou aproveitar esse feriado prolongado, segunda, quarta, aqui na nossa cidade é aniversário, então feriado prolongado. Talvez você diga, é o dia do meu descanso. Eu não sei qual é esse dia para você, mas eu quero dizer que é um dia importante para a história do cristianismo, para os chamados protestantes, ou por que não dizer os evangélicos ou crentes, conforme você assim preferir. Hoje, 31 de outubro, é o dia da Reforma. Comemoramos 503 anos da Reforma. Que o bom Deus assim nos abençoe. E com certeza, durante esses 503 anos, muita coisa Deus concedeu, derramou muitas bênçãos sobre nós. Pensando no século 21, a você que me ouve, com certeza, há muitas coisas que Deus nos fez e nos abençoou. Pensando nisso, eu quero convidar você a ouvir mais uma canção e preparar a palavra de Deus. Isso mesmo, prepara aí a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Eu repito, Romanos, capítulo 5. Ao retorno, nós estaremos fazendo uma reflexão na palavra de Deus, tá bom? Romanos, capítulo 5. Deixa aberta aí a palavra de Deus, você que nos ouve pela FM e você que está pela página da igreja. Romanos, capítulo 5. Nós vamos ouvir mais uma canção com Paulo Baruch, Conta as Bênçãos. Se da vida vagas procelosa são, se com desalento julgas tudo mal, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. De uma vez, e há de ver surpreso quanto Deus já fez.
bom. Quantas bênçãos que Deus tem feito na sua vida, querido amigo, querido irmão, querido ouvinte. Com certeza nós vamos ficar surpresos em ver a grandiosidade desse Deus maravilhoso. Eu quero agradecer a Sheila que está aqui conosco, nos ajudando na manutenção das músicas, colocando o áudio aí para todos vocês, tá bom? Sheila, Deus abençoe você, muito obrigado. Eu estou tentando aqui colocar aqui as pessoas, eu já citei a Débora, a Cristiane está conosco, Josiane Rocatelli, Deus abençoe, Marli da Silvia Ramos, boa tarde, Deus abençoe, graça e paz, que bom. Paranavaí, legal, Paranavaí. Marli foi da comunidade aqui de Ubiratã alguns anos atrás. Deus abençoe você, Marli. Vamos compartilhar esse momento. Eu não sei se está ainda João Marcos também, está conosco. Deus abençoe você, João Marcos. Muito bem, a você que está na rádio também, pela FM, você também seja ricamente abençoado. Nesse momento nós temos a reflexão da palavra do nosso bom Deus. Eu quero ler com você o texto de Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao 11º. A leitura talvez seja extensa, mas a reflexão com certeza vai ser breve e importante ao seu coração. Diz assim o nosso texto, Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, esperança, e a esperança, paciência. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Eu quero pensar com você nesta tarde, na nossa reflexão, no tema, uma reforma atual. Eu repito para você, uma reforma atual. 1517 aconteceu a reforma protestante, o início dela com Martinho Lutero. Hoje, 31 de outubro de 2020, nós completamos 503 anos da reforma. Que coisa maravilhosa! Mas é interessante que foi um período difícil. Foi um período de lutas, períodos de entregas, períodos de perseguições, período de sofrimento para aqueles homens reformadores daquele tempo. Um episódio me chama a atenção e eu gostaria de trazer aqui a você. Aproximadamente 3 anos depois, quando Martinho Lutero colocou as 95 teses nas portas do castelo de Wittenberg, aconteceu um fato importante e marcante na história. A dieta de Worms, onde Martinho Lutero foi questionado sobre os seus escritos. Colocando ele diante do parlamento alemão, perguntaram a ele dizendo: Senhor Martinho Lutero, você reconhece esses documentos, esses escritos como sendo seus? Ele respondeu afirmativamente, dizendo: sim, são meus, exato. Continuou então o inquiridor, dizendo a ele: o senhor estaria disposto a se retratar das suas obras, dos seus escritos?
Martinho Lutero, então, olhou para aquele que o inquiria e disse: olha, vocês poderiam me dar até amanhã, um dia apenas, para pensar e refletir sobre isso. Assim, aquele parlamento concedeu a ele. Martinho Lutero foi para o seu lar, para casa, e passou a noite refletindo, meditando. No outro dia, novamente, o parlamento se reuniu e perguntaram a ele: o senhor está disposto a se retratar de tudo que você escreveu? Martinho Lutero, olhou para aquele inquiridor, para aquele parlamento, e respondeu a seguinte máxima: não posso voltar atrás. Minha consciência é cativa das Escrituras. Que coisa maravilhosa. Martinho Lutero expressou aquilo que precisa ser a máxima da sua vida. Você que ama Cristo, você que se considera um protestante, você que faz parte do legado da história da reforma protestante. Não posso voltar atrás. Minha consciência está cativa às Escrituras. Você compreende esta verdade? O tempo passou e nós não sabemos exatamente quantos anos depois desta dieta de Usmorne, que aconteceu aquilo que hoje nós dizemos as 5 solas, ou os 5 pilares da reforma. Aquilo que autentica, aquilo que caracteriza, aquilo que mostra a fé de todo aquele que ama e serve a Cristo Jesus. Me permita rapidamente olhar para o texto lido nesta tarde e dizer que eu consigo enxergar aqui os 5 solas, os 5 pontos ou os 5 pilares da vida cristã, que vai dizer que se de fato você é um verdadeiro cristão que ama Cristo sobre todas as coisas. A primeira sola, e aí me permita dizer que eles não tem diferença se é o primeiro, o segundo ou o terceiro, mas dentro do texto que eu li com você nesta tarde. A primeira sola fala sola fide, ou seja, somente a fé. Eu consigo encontrar isto, as Escrituras mostrando para mim que é somente a fé que salva o ser humano. Quando eu olho novamente para o versículo 1º, 2º, 3º e 4º. O versículo 1 inicia dizendo assim: olha, justificado somente pela fé. Não tem outra forma do ser humano ser justificado se não for pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia, em outros textos, vão corroborar dizendo que Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Preste atenção, você que está me ouvindo pela rádio, você que me ouve pelo Facebook. Não há outra forma do ser humano ser salvo, a não ser pela fé. Sola fide. É fé e mais nada. Você vive pela fé, a certeza da sua salvação. Mas observem vocês que eu consigo enxergar uma segunda sola, que está agora no versículo 5º ao versículo 8º. Coisa maravilhosa. Ou seja, somente a Cristo. Não há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos. Se você olhar o versículo 5º até o versículo 8º, ele vai dizer justamente isso. Por que só Cristo? Porque o versículo 5º, 6º, 7º, 8º diz que Cristo morreu por nós, sendo pecadores. Como pode então o pecador ser salvo? Pela fé somente em Cristo. Por quê? Porque foi Cristo que morreu por nós. Não há outro nome. Entenda isto, você que me ouve pela rádio e você que está conosco pela página do Facebook. Não há outro nome. Não há Pedro, não há Antônio, não há Caetano, não há Nilson, não há Maria, não há nada a não ser Cristo Jesus. Atos, quando Pedro foi questionado sobre a sua fé em deixar de falar de Cristo, eles dizem o seguinte, em Atos capítulo 4, versículo 8: não há outro nome no céu, abaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser Cristo Jesus. Mas também o nosso texto nos mostra o terceiro pilar, aqui, a terceira sola, sola gratia, ou seja, somente a graça. Olha que coisa maravilhosa, isso está agora nos versículos 9 e
e 10º, quando fala que é somente pela graça que nós somos salvos. O autor ele vai dizendo logo muito mais agora, sendo justificados pelo sangue de Cristo. Porque Deus, quando éramos inimigos de Deus, agora nos reconciliou consigo. Observem vocês que não é por méritos humanos, porque éramos inimigos de Deus, éramos pecadores, nós não queríamos saber desse Deus, desse Cristo. Havia momentos de um start, de um estalar, em que eu falava, pensava na mente e dizia, eu preciso de Cristo. Não. Mas o tempo passava e eu novamente me afastava de Cristo. Quando eu digo me afastava, eu estou colocando de uma forma geral. Todos nós éramos assim. Observem vocês que é sola gratia, só a graça. Não é por força, não é por violência, é pela graça de Cristo. É a fé, é a Cristo e é essa graça de Deus em nós. Quando nós olhamos Efésios também, capítulo 2, versículo 8, diz que não é por obras para que ninguém se glorie, mas é pela fé, é pela graça de Cristo. É Deus que concede a salvação. Você e eu possamos fazer muitas coisas, mas isso não vai garantir a nossa salvação. Você precisa entender que a fé precisa estar no seu coração, você precisa crer somente em Cristo e você também precisa entender que é pela graça. Que coisa maravilhosa saber disso. Mas tem a penúltima sola, ou o penúltimo ponto. Soli Deo glória. É isso mesmo. Soli Deo glória. Ou seja, somente a Deus a glória. Olha que coisa maravilhosa. E isso está agora no versículo 11, quando o texto nos afirma dizendo, e não apenas isto, mas também nos gloriemos em Deus. Por quê? Porque Ele nos reconciliou. Observem que o texto está dizendo que nos gloriemos em Deus, ou seja, a glória não é nossa, mas entendemos que estamos salvos pela fé, estamos salvos porque Cristo morreu por nós, ninguém mais, estamos salvos pela sua graça, pela sua bondade que morreu por nós, e agora nós possamos gloriar, dar glória somente a Deus, honra, nos inclinar somente a Deus. E aí você diz, mas quem é esse Deus? Este é o segredo do cristianismo. É um Deus que nós não imaginamos, Ele não tem forma, Ele não tem imagem, Ele não tem aparência. Diz a Bíblia que Ele é Espírito. E importa que aqueles que têm Ele como seu Salvador no seu coração, o adorem em espírito e em verdade. Que coisa maravilhosa. Se você rende-se a alguém, a algum nome, a alguma imagem, cuidado com isso. A honra e a glória devem ser dadas somente a Deus. Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36, o autor vai dizendo, olha que esse Deus criou todas as coisas, não pediu conselhos a ninguém, e no verso 36 ele finaliza dizendo, a Ele, Deus, que criou os céus e a terra, a Ele toda a glória eternamente. Nós não vemos a Deus, não abraçamos, não o beijamos, mas gloriemos o nome dEle, glorificamos e exaltamos o seu nome. Mas eu quero concluir dizendo uma reforma atual. Mas existe ainda o último pilar, a última sola Escritura, ou seja, somente a Escritura. Somente a Escritura. Ainda que o meu texto lido nesta tarde com você não apresente esta última sola, mas eu quero dizer para você que aqui, esta palavra é a palavra de Deus. Somente ela. É ela que norteia, é ela que nos ensina. E observem vocês que somente a Escritura é que fala da fé, da graça, e de Cristo Jesus, e somente glórias a Deus. Interessante que a própria palavra vai dizer que este livro, ele foi revelado, ele é inspirado, é a palavra de Deus deixada a nós. Não é uma invenção humana, é a inspiração de Deus. É por isso que 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer, toda a Escritura é inspirada por Deus.
para corrigir, para exortar e para edificar a nossa vida. Estes são os 5 pilares, estes são os 5 solas das Escrituras. 31 de outubro, comemoramos hoje 503 anos da Reforma. E eu gostaria que você tivesse uma reforma atual, que você expressasse a frase, a máxima de Lutero, naquele dia quando foi questionado a negar tudo, e ele disse assim: não posso voltar atrás, minha consciência está cativa às Escrituras. Que essa máxima também possa retundar na sua mente, no seu coração, em dizer: eu não posso voltar atrás, a minha consciência está cativa às Escrituras, pois ela é a minha regra de fé e prática. Que o bom Deus te abençoe e que você viva o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho deixado nas Escrituras. Que Deus abençoe você que está conosco pela FM, você que está conosco pelo Facebook. Nós vamos orar nesse momento, pedindo a graça do nosso bom Deus. Pai, em nome de Jesus, olha para aqueles que estão conosco nesta tarde. Olha para aqueles que vão ouvir esta programação no futuro. Abençoe a vida daqueles que compartilham da bênção conosco. Que eles possam viver do Evangelho, que eles possam viver desta graça e que a mente possa estar cativa às Escrituras. Aqueles que passam por lutas, por dificuldades, aqueles que estão angustiados neste momento, recebam o bálsamo, a paz de Cristo Jesus. Traz salvação, traz luz, traz graça para a glória do teu nome. Em Cristo Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe todos vocês que estão pela FM, vocês que estão pelo Facebook. Um grande abraço a todos vocês. E se o bom Deus assim permitir, estaremos juntos no próximo sábado. Vamos ouvir a última canção, Castelo Forte, com Vencedores por Cristo. A nossa